E agora vamos a um exercício de pirâmide, tronco de pirâmide. Bom, esse exercício fala o seguinte: uma peça de cera tem formato de uma pirâmide reta com volume 2 decímetros cúbicos. Essa peça será usada para fabricar duas velas, uma com formato de uma pirâmide reta e outra com formato de tronco de pirâmide, conforme sugere a figura. Essa figurinha aqui, né? O preço da vela é diretamente proporcional à quantidade de cera utilizada. Sabendo que o preço da vela com formato de tronco é o dobro do preço da vela com formato de pirâmide, pode-se concluir que a razão entre as alturas dessas peças nessa ordem vale... Bom, vamos lá. Eu vou colocar essa figura maior aqui embaixo, só para a gente poder trabalhar em cima dela, para vocês perceberem o seguinte. Primeiro, essa aqui é a nossa parte de cima, então, a nossa pirâmide pequena, e eu vou falar que o volume dela é volume da pirâmide, certo? VP. Então, volume da pirâmide pequena. Enquanto esse cara é o volume do tronco, VT. Ela inteira eu vou chamar de volume da grande, VG, tá? Então, volume da grande. Percebam que a relação entre essas daqui é o seguinte. Primeiro, volume da grande é igual ao volume da pequena, né? O volume da pirâmide, mais o volume do tronco da pirâmide pequena, mais volume do tronco. Beleza. E tem outra coisa que ele fala, ó, sabendo que o preço da vela com formato de tronco é o dobro do preço da vela com formato de pirâmide. Então, se eu pegar questão de preço, aqui, ó, o preço, vou chamar de P, da pirâmide é igual ou melhor, o preço da pirâmide não. Deixa eu voltar aqui. Ele falou que o preço do tronco é igual ao dobro do preço da pirâmide. Isso, agora sim. Então, que é o que está aqui, ó, formato do tronco é o dobro do preço da vela com formato de pirâmide. E a gente sabe também que os volumes, né, ó, tá aqui, ó, o preço da vela é diretamente proporcional à quantidade de cera. Então, o preço é diretamente proporcional ao volume. A gente pode fazer isso, né? Então, ó, o volume da pirâmide é diretamente proporcional ao preço da pirâmide pequena. E o volume do tronco é diretamente proporcional ao preço do tronco. Acontece que o preço do tronco é 2 vezes o preço da pequena. Quando nós vamos fazer comparação de volume, tá vendo que essas duas figuras elas não são a mesma coisa? A gente não pode fazer, né, por semelhança entre elas aqui, embora exista esse tipo de semelhança direto. Nós vamos ter que fazer a semelhança entre essa pirâmide aqui e essa pirâmide grande aqui, tá? Entre essas duas pirâmides. Então vamos lá. Passando aqui um pouquinho para baixo, eu vou fazer o seguinte aqui agora para poder continuar a resolução, né? Qual que vai ser a minha relação aqui verificando os preços? Bom, primeira coisa aqui, para vela menor ali, a vela da pirâmide, e para a vela do tronco, nós vamos ter que fazer a relação de volume da pequena para volume da grande. É isso aqui que eu vou ter que calcular, certo? Para eu poder fazer isso, eu vou usar então que o volume da pequena, VP, ou melhor, o preço dela, né? O preço dela é diretamente proporcional ao preço, então é a mesma coisa, estou só trocando aqui a questão do preço pela questão do volume, vai ser igual ao da grande, que é a soma das duas, que é o volume da pequena mais o volume do tronco. Acontece que a gente sabe que o volume do tronco vale quanto? 2 da pequena, ó. O volume do tronco vale 2 do da vela pequena. Então eu tenho que aqui é 1 e aqui é 1 mais 2. Ou seja, eu tenho uma proporção volumétrica de 1/3. Esse valor de 1/3 aqui é minha proporção de volume. É o meu K ao cubo, 1/3, certo? Então eu tenho primeiro esse valor aqui. Então comparando a questão dos volumes. Opa, aqui eu comi um pouquinho em cima. K ao cubo. Como eu quero calcular as alturas, então eu vou ter que calcular o meu K linear, né? Meu K linear é igual a raiz cúbica desses valores, de 1/3. Como o meu K linear é a raiz cúbica aqui, então eu vou colocar K igual a raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 3 a gente não sabe quanto que é, então a gente deixa como raiz de 3, né? Raiz cúbica de 3.
Então, esse é o meu valor da proporção linear agora, né? Entre elementos lineares dessa pirâmide grande para essa pirâmide menor. Muito bem. Para eu poder continuar aqui, então, agora eu vou olhar para as minhas alturas. Então, deixa eu manter aqui um pouquinho. Essa altura aqui, ó, dessa pirâmide menor, então essa altura que nós temos aqui, eu vou chamar de H da pirâmide. E a partir daqui, né, que passa nessa seção até a nossa parte de baixo aqui, eu vou chamar de, pode ser a altura do tronco. Embora o que a gente queira seja a altura do tronco que a gente quer. Embora o que a gente vai ter que usar, pessoal, para fazer a comparação, é a nossa altura da grande, HG. Então, de novo, nós temos essa relação da pequena com o tronco com a grande. Então, para relacionar essas alturas, agora eu vou vir aqui um pouquinho para baixo. Para relacionar elas, eu vou fazer o seguinte. A altura da pequena dividida pela altura da grande. Ótimo. Acontece que a altura da pequena, nós sabemos quanto que é. A altura da pequena é igual a 1. E a altura da grande? A altura da grande, ela vai ser justamente a altura do nosso tronco aqui, né? Da nossa diferença que a gente vai fazer. Então, veja só. Aqui em cima, quando eu coloquei a parte do K igual a 1 sobre raiz cúbica de 3, eu fiz, na verdade, a gente descobriu esse valor por conta disso daqui, ó. Que seria da altura da pequena para a altura da grande. Então, né, aqui, ó, VP, né, o volume da pequena para o volume da grande, agora a altura da pequena para a altura da grande. Então, ela vai manter com essa proporção, só que tem que tomar cuidado, porque a gente não quer apenas da grande aqui. A gente tem que é da grande, né, que vem aqui, ó, que é raiz cúbica de 3. A gente tem isso daqui, mas a gente quer a da grande? Não, a gente não quer a da grande, a gente quer o do tronco. Então, nós vamos ter que fazer assim, ó. A altura da pequena é a altura da grande menos a altura da pequena. Porque a gente quer fazer essa diferenciação aqui. A gente quer descobrir a relação da altura da pirâmide menor aqui com a altura do tronco. Então, eu sei agora que aqui mantém 1. Esse HG mantém como raiz cúbica de 3. E esse HP aqui, ó, menos, de novo, né? A altura da pequena, 1. Então, eu tenho isso daqui. Primeira coisa que nós temos isso daqui. E esse aqui vai ser o meu resultado, pessoal. Porque ele pediu... Vamos voltar aqui. Pode-se concluir que a razão entre as alturas dessas duas peças na ordem do quê? Preço da vela do tronco dividido pelo formato da pirâmide. Então, a gente vai ter que fazer uma inversão, né? Eu sei que a minha altura da pirâmide ela é proporcional a 1 e minha altura do tronco ela é proporcional aqui, ó, a raiz cúbica de 3 menos 1. E eu vou ter que fazer, então, a altura do tronco dividido pela altura da pirâmide. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 3 menos 1 dividido por 1, que é a mesma coisa. Então, portanto, essa divisão aqui dessas duas alturas é igual a raiz cúbica de 3 menos 1. E esse aqui é o nosso resultado final. Pessoal, se vocês não entenderam alguma coisa, se ficou confuso, eu posso aí regravar para vocês. Deixe nos comentários e espero que tenham entendido. Até a próxima.